Sani Cari Veneti. Nesse vídeo aqui, diferente dos outros, eu não vou trazer propriamente uma pauta, mas sim eu vou responder algumas perguntas. Vamos ver quantas perguntas a gente vai conseguir responder nesse vídeo. Foram perguntas ou comentários, enfim, que vale a pena a gente trazer aqui e discutir mais sobre isso. Foi deixado aqui no canal ao decorrer desses últimos vídeos, né, que a gente fez. Portanto, antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações se você for novo, né? Se não ativa, é como se não tivesse inscrito, porque não recebe o conteúdo, aí de nada vale também a sua inscrição. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, destinado para os vênetos, enfim, mas a gente fala sobre outras coisas também ao redor desse universo aqui. Vamos lá, pessoal, olha só, para não enrolar muito, eu vou ler a primeira, na verdade é um comentário esse aqui, tá? Não é uma pergunta. Eu vou ler esse comentário e depois eu gostaria também de falar um pouco a minha visão sobre isso. Quem fez esse comentário, eu tenho, na verdade eu tenho aqui as contas, né? @FelipeMaim3174 e ele diz o seguinte: infelizmente, os vênetos que vieram para São Paulo não conseguiram manter a cultura que traziam, diferentemente os que foram para os estados do sul do país, conseguiram manter fortemente a cultura. Tem muita gente que não sabe nem que é descendente de vênetos. Veja bem, Felipe, eu entendo esse sentimento, essa revolta. Muitas vezes eu, frequentemente lá no início, quando eu comecei a estudar, né, sobre cultura vêneta, eu comecei a cada vez mais conhecer esse contexto, né, dos vênetos, a história riquíssima que a gente tem, e eu me deparava com esse tipo de sentimento que o meu entorno, as pessoas não faziam nem ideia disso. E olha só, eu sou aqui do sul do país, né? Eu sou do Rio Grande do Sul e moro na Serra Gaúcha, onde se teve o foco da imigração. Na Serra Gaúcha, não foi no Rio Grande do Sul inteiro, foram em algumas partes do Rio Grande do Sul, diferente do que lá no Vêneto eles pensam, né? Eles pensam que todo o Rio Grande do Sul foi construído pelos vênetos, ou enfim, trentinos, lombardos, mas cada um vai puxar a brasa para o seu assado, então eles sempre acham que todo o Rio Grande do Sul foi construído pelos vênetos, que todo o estado de Santa Catarina foi construído pelos vênetos, que todo o estado do Paraná foi construído pelos vênetos. E não, né? Isso é uma inverdade, não é isso. Já existiam pessoas aqui em outras regiões e aí depois, posteriormente, também chegaram outras pessoas, né, em outras regiões aí e regiões que já estavam, que já tinham, né, suas atividades sendo feitas, suas construções já em pleno progresso. Mas sim, os vênetos e outros grupos chegaram e construíram algumas outras regiões dentro desses estados aqui. Por exemplo, como eu falei para vocês, no Rio Grande do Sul, construíram propriamente ali aqui a Serra Gaúcha e depois tivemos outras regiões, como a Quarta Colônia também, que fica mais para o centro do estado, próximo a Santa Maria, e assim por diante. É claro, aí depois nós tivemos também uma imigração que se concentrou em outros lugares, ou cidades já, né? Obviamente, também tiveram pessoas que foram para a capital e tal, mas essa construção, digamos, do zero, ela acontece em algumas regiões ainda não habitadas desses estados aqui do sul. Isso significa que, como já existiam pessoas em outros lugares, de outras ascendências, né, de outra cultura, não demorou tanto assim para que essas pessoas também tomassem o conhecimento da nossa imigração aqui e que nós, eu digo, eu não estava vivo, né, mas não estava nascido, mas que nós, em nível étnico, né, tomássemos também o conhecimento que existiam outras pessoas não tão longe assim, né? E depois, a partir dos anos 50, quando de fato inicia ali a construção das pontes por aqui, né? As pontes, eu digo pontes físicas mesmo, né? O Getúlio Vargas foi um dos primeiros aí que
teve muito por conta da campanha da nacionalização, né? Ele teve essa intenção de construir as pontes para ligar justamente, né? Para ligar o Brasil que não existia para os brasileiros. Então, para os brasileiros que já eram assim ditos brasileiros, que era o Brasil dos imigrantes. E a partir desse momento inicia esse mesmo processo que para vocês aí em São Paulo começou praticamente desde o momento em que o imigrante ele bota o pé ali, né? Porque ele já está num ambiente totalmente influenciado por outra cultura, por outra língua. Aqui não, aqui durou um pouco mais por conta do isolamento, né? Não que as pessoas, né, que os vênetos que vieram para cá, eles fossem diferentes dos vênetos que foram para ir para São Paulo, né? Não que os vênetos que vieram para cá tivessem sido, de repente, pessoas mais resistentes. Não, a grande verdade é que tudo aqui é uma perspectiva ambiental, né? Uma perspectiva de ambiente, de loco. Os vênetos que foram para São Paulo já estavam cercados de outras pessoas, outras culturas, a língua portuguesa, né? E os que vieram para cá estavam cercados de bosque. Então, era muito mais fácil manter e não ser influenciado quando você não tem nenhuma influência por perto, a não ser a influência da natureza. E foi isso basicamente o que aconteceu aqui, até que, né, a partir dos anos 50, poderíamos citar, né, a partir da campanha de nacionalização, que ela acontece, ela é engendrada até um pouco antes, mas ela vai, né, se perpetuando ali ao decorrer da entrada, né, do final dos 40, vai até os 50, né, até depois da Segunda Guerra Mundial. Eu diria até os dias de hoje, né, ela ocorre sem intenção de ocorrer, mas ela é um resultado daquele projeto, ela ainda vai ocorrendo ainda os dias de hoje, né? Ela deixa essa cultura, essa marca que ser um estrangeiro na pátria brasileira não é bem-vindo. Era isso que eles diziam, principalmente ser alguém que veio da Itália, ou alguém que veio da Alemanha, ou que veio do Japão. Não eram pessoas não era bem-vindo que essas pessoas permanecessem com as suas culturas de origem. Isso provavelmente também afetou aí vocês em São Paulo, e como afetou a gente aqui. Porque, claro, Segunda Guerra Mundial, eu não preciso falar, né? Nós tivemos o grupo do Eixo, que o Brasil se posicionou contra o grupo do Eixo, né? Então, em particular, essas pessoas não eram bem-vindas nesse ponto de vista, que elas continuassem a querer manter contato com a sua cultura de origem, né? Manter contato principalmente com seus familiares, com seu local de origem. Isso aqui não era nada bem-vindo. Por exemplo, aqui na Serra Gaúcha, se você algum dia tiver a oportunidade de conversar aí para alguma vinícola de interior, mas uma vinícola que talvez esteja fora da rota turística, né? Por que fora, né? Você é contra isso? Não, tudo bem, você pode vir e visitar os pacotes e tudo mais, é legal. Mas se você for para alguma fora da rota turística, eu digo isso porque geralmente quem vai estar atendendo é o senhor ou a senhora que não tem nenhum empregado ali, né? Uma pessoa, muitas vezes um menino, uma menina que não tem noção de nada, é só alguém que está sendo pago ali para ser atendido. Então, nessas vinícolas mais de interior mesmo, é muito mais fácil você encontrar esse DNA familiar ali da própria pessoa, do tio lá que faz o vinho, do nono, muitas vezes, que faz o vinho, ele está ali te atendendo e ele te vende o vinho. Por quê? Porque muitas vezes, então, são essas pessoas que carregam essas histórias daquele momento. E já tive a oportunidade, por exemplo, de escutar de uma dessas pessoas, né, numas visitas que eu fiz, que naquele período da Segunda Guerra Mundial, o pai, enfim, daquele nono, né, o pai dele se escondia ali dentro das pipas de vinho para poder escutar o rádio, para poder ler o jornal. O jornal, principalmente, era uma coisa meio difícil até de chegar, mas quando chegava meio assim escondido, eles precisavam tomar cuidado, né? A polícia fiscal do governo não deixava que eles tivessem acesso ao jornal, que eles tivessem acesso ao rádio. Não existia televisão, né, no Brasil. Então, eles precisavam se esconder nas pipas de noite, né, para escutar o rádio.
e porque naquela época também se escutava as ondas, né? As ondas do rádio não eram tão bem definidas como hoje em dia, e eles conseguiam captar também coisas de outros países, por exemplo, coisas da Itália e tal, mas também muita coisa do Brasil para saber como andava a guerra, né? Por mais que eles não entendessem muito o italiano toscano, né? Mas eles sempre tentavam, com uma boa vontade, fazer algum esforço às vezes, né? Para ver como as coisas aconteciam. Mas não que talvez eles, né, escutassem, porque, como eu falei para vocês, não entendiam tanto. Os meus pais, por exemplo, não entendiam o italiano, né? Não entendiam o toscano, só o vêneto. Os meus avós também não, alguma palavra ou outra. Talvez fosse mais um medo até do governo nacional, né? Deles, por uma ignorância, por não saber que as línguas eram diferentes, que eles não trouxeram para cá o mesmo italiano, né? Enfim, o mesmo italiano. Eles não trouxeram para cá o toscano que estava se falando na Itália, que estava se colocando como língua da Itália, mas eles trouxeram outras línguas para cá. Então era mais um medo até do governo, às vezes, do que uma realidade. Mas sim, eles escutavam mais as suas notícias brasileiras e tal, do andamento da guerra. Então isso aqui era tudo proibido. Então veja você, né? Uma coisa que não era proibida para as pessoas, para o restante das pessoas, né, no Brasil. Por exemplo, aqueles que tinham ascendência portuguesa, ou os negros, enfim, aqueles que tinham contato. Não falo os indígenas, porque era um tempo que enfim, se alguém que tivesse ascendência, né, indígena, aí tudo bem, já se fosse no meio do pessoal ali, ok, mas indígenas ali, tribais, naquele momento, né, as pessoas na cidade, era difícil comprar um rádio, imagina aquelas pessoas. Mas então, fora desse núcleo aqui, era complicado, né, se você fosse um estrangeiro. E a partir desse momento é que inicia também um pouco dessa destruição da nossa língua, principalmente, né, a cultura. Quando você quer acabar com a cultura, você destrói a língua. É por isso que o Linguamare surgiu ali para recuperar a língua vêneta, porque geralmente as pessoas se importam muito com o simbolismo, né, em comprar a bandeira, em dizer que é vêneto, enfim, se preocupam muito com o externo, mas elas não se preocupam com aquilo que deveria, que primeiro, antes da gente ter uma bandeira, a gente deveria, por exemplo, aprender a língua, né? Primeiro, de parecer, temos que ser. Então são essas coisas que o Linguamare veio com essa proposta justamente por conta desse agravamento da perda da nossa cultura, que hoje é praticamente a mesma coisa do que está aí, tá? Então eles têm a noção que tem ali uma ascendência italiana, mas eles não sabem da onde veio, né? Eles não sabem, a grande maioria, né? Não se vê como vênetos, não se veem como, sei lá, trentinos, tiroleses, lombardos, eles não se veem, a maioria nem sabe o que é isso, né? Se você for falar, os nossos vieram do Vêneto, ele vai pedir, não vieram do Vêneto, no máximo ele vai falar, vieram da Itália, ou sei lá, vieram de Nápoles. Muitas vezes se cai nesse erro, né? Eles pegam simplesmente aquilo que está mais na mídia, né? Quando mostra alguma reportagem na TV. Então, sempre se tem aqueles lugares mais típicos do sul da Itália e as pessoas vão absorvendo aquilo como se fosse a realidade delas. Bom, na verdade a intenção era responder outras perguntas ou comentários, mas o vídeo já está ficando muito longo, eu vou aproveitar e fazer outros vídeos, tá? Mas era só para ser um pouco solidário com vocês, que aqui também aconteceu isso um pouco mais tarde, mas agora praticamente a gente está com o mesmo problema. Tá? As pessoas têm noção que são descendentes, mas elas não têm noção do que, descendente do que, de Vêneto, disso, daquilo, elas não têm essa noção. Tá? E aí é difícil também de você guardar a cultura, né? De você se resguardar para a tradição. Aí fica bem difícil, é um sintoma realmente ali, de destruição que nós temos aqui, que começou lá atrás com um projeto financiado pelo dinheiro público, né? Pelo dinheiro do governo do Brasil. E a cultura pegou e é isso aí. E aí a gente tem que tentar, o máximo possível, conscientizar as pessoas e tentar trabalhar em prol disso. Vamos fazer o quê, né? Eu sei que as iniciativas ainda são tímidas, isso não é de interesse do governo, não fiquem exigindo que o governo vá fazer isso, porque ele não vai fazer, não é interesse dele restabelecer a cultura nossa, tá? Isso é uma coisa
coisa que tem que partir de nós, do nosso interesse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu comentário, o que você pensa disso, conta um pouco da realidade aí do seu local, e se não tem nada para comentar, deixa o emoji do Vêneto, que é o símbolo, né, o leão do Vêneto. Tchau, tchau, Strucon.